nessa oportunidade do encontro em pleno sábado, que possamos, unidos pelo mesmo pensamento, pela mesma disposição, elevarmos o nosso pensamento a Deus, agradecê-lo pela existência física que nos concede, agradecer ao Cristo pelos ensinamentos que nos reúne, como em noites como esta, na qual buscamos entender, compreender as suas lições e verificar em nós como colocá-las em prática. Que possamos agradecer os bons espíritos, o nosso anjo da guarda, que junto de nós procura nos iluminar e nos amparar na nossa trajetória física. Que na oportunidade do estudo, enquanto de mente harmonizada e vibração elevada, os mentores da casa, os bons espíritos, junto com o nosso anjo, possa nos auxiliar física e espiritualmente, através do passe, da água fluidificada e das informações que nos permite iluminar a nossa mente, para a qual possamos utilizar e iluminar o nosso coração, em favor de todos aqueles que vivem junto de nós e de nós mesmos. Bem, meus irmãos, então vamos ao nosso estudo inicial. A doutrina nos fala sobre tormentos voluntários. O que são tormentos voluntários? Eu separei um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala com bastante definição sobre os tormentos voluntários, e a gente vai fazer uma leitura breve desse pequeno trecho. E depois selecionei alguns pontos para a nossa meditação e para a nossa compreensão dessa informação do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz falando sobre os tormentos voluntários. Aqueles tormentos que, como nós verificamos, são criados pelas nossas próprias mãos contra nós mesmos. E, dentro da seleção das informações, organizei de modo que nós possamos refletir o que são esses tormentos em nossa vida, porque como somos individualidades completamente diferentes umas das outras, é natural que aquilo que para mim pode ser tormento, para outro não. E aquilo que para o outro e nem para mim é tormento, para outro não. Então, é de bom tom que nós possamos avaliar as informações e dessa forma verificarmos o que nós podemos fazer para conseguirmos entender o que é tormento para mim e como eu posso modificar a minha atitude de tal modo que eu evite esses tormentos. Então a doutrina nos diz que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, lá no item 23, Fenelon, ele descreve para nós assim: vive o homem incessantemente em busca da felicidade, e também incessantemente lhe foge, porque a felicidade sem mescla não se encontra na terra. Como podemos compreender ou traduzir essa frase de modo que ela fique bem clara para nós o que Fenelon escreveu? Para que a gente possa entender, nós precisamos necessariamente nos valer do dicionário. Sem ele, é impossível lermos um texto e compreendê-lo com clareza. Podemos fazer leitura de qualquer coisa, mas compreender
a essência, entender a mensagem que ali se encontra, somente se valendo do dicionário. E a palavra mescla no dicionário, ou mesclar, tem o significado de misturar ou mistura, que, como exemplo, reunião de pessoas que formam outro ser, mescla de raça. E aí nós temos uma imagem que demonstra um coletivo em que as figuras são totalmente diferentes umas das outras. Também diz que reunião de coisas diferentes que formam outra coisa, mescla de cores. E aí nós temos um número de cores ali que, misturada, vão produzir um outro produto conforme a tonalidade, a quantidade de cada item. Tecido confeccionado a partir de fios com cores, tons ou fibras diferentes. Então, felicidade pura ou felicidade sem mescla, e Fénelon diz que aqui na Terra não é possível encontrar. Essa felicidade pura, ela necessariamente não contém o tom da tristeza, ela não contém o tom do desgosto, ela não contém o tom do desconforto, nem contém o tom da dor. Então, vive o homem incessantemente em busca da felicidade. E ele afirma que na Terra uma felicidade plena e pura ela não existe, ela está sempre misturada com esses tons da tristeza, do desgosto, do desconforto, da dor. E ele diz que mesmo que a gente busque essa felicidade, ela incessantemente foge de nós, porque ela não existe pura e simples. E aí ele continua dizendo que, entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, e aí nesse trecho a gente precisa traduzi-lo para compreendê-lo, então podemos traduzir esse trecho como: entretanto, sem a nossa permissão, sem o nosso consentimento, a variação, a mudança, o revés que formam o nosso cortejo, nossa procissão, inevitável nessa vida terrena, poderia nós, pelo menos, gozar, desfrutar de relativa felicidade. Se não a procurássemos, se não fosse em busca dessa felicidade nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, às mesmas variações do dia. Isto é, se nós deixássemos, se nós não fôssemos em busca dos gozos ou das vantagens materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, na vantagem da vida espiritual, que são um prelúdio e é um degustar, um experimentar dos gozos celestes, perecíveis, duráveis, de uma felicidade durável. Em vez de nós procurarmos a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido, desejoso de tudo que o agitará e perturbará, e coisa singular, exclusiva. Então Fénelon disse que a felicidade pura não conseguiremos na Terra, e quanto encarnados também. Mas se desejarmos, se tivermos compreensão, poderemos ter uma felicidade relativa, em que a felicidade real, que é essa paz do coração, pode ser alcançada, evitando com isso aquilo que nos causa perturbação, que é a busca
do gozo material, das vantagens materiais, que normalmente produzirá, agitará, turbará o nosso coração de algo singular ou de algo exclusivo. Ele continua nos dizendo que o homem, como de intento, de vontade própria, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Haverá maiores tormentos do que os que derivam da inveja e do ciúme? Então ele resumiu os nossos tormentos em duas palavras que cada um de nós, analisando o nosso próprio íntimo, poderemos perceber aquilo que nos impulsiona no campo da inveja e no campo do ciúme. E ele questionando se haverá maior tormento do que os que derivam da inveja e do ciúme, porque ele diz que para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes, exaltados. O que não tem e os outros possuem lhe causa insônia. Dão-lhes vestigem os êxitos de seus rivais. Toda emulação, toda disputa, para eles, se resume em eclipsar, ofuscar os que lhes estão próximos. Toda alegria em excitar os que se lhes assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que amanhã talvez terão de largar todas essas frioleiras, tudo isso que não é sério, cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam estas palavras de Jesus. Bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados, porque essa aflição que o Cristo cita, se refere, é a aflição que veremos um pouco mais à frente com a explicação dos Espíritos sobre a vida de cada um de nós. E essa aflição que Fenelon nos diz que está em nossas mãos evitar, essa aflição, ela não se enquadra nesse consolo do Cristo, porque o consolo do Cristo alcança aqueles que, compreendendo as lições e as leis divinas, agem conforme essas leis. E como vimos, Fenelon diz que essas aflições que são geradas através dos ciúmes, da inveja, essas são fruto das nossas escolhas e que nós buscamos valorizar a vida material em detrimento da vida espiritual. Ele continua dizendo que, visto que as suas preocupações, a daquele que sofre esses tormentos voluntários, não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas, que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é rico, sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima, e vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, ilusórias, e não será
uma felicidade, a calma em meio das tempestades da vida. Então, o Fenelon ele mostra para nós que é o tormento que criamos através da inveja e do ciúme, através da preocupação dos recursos materiais, e mostra que aquele que olha para baixo, que observa aqueles que estão abaixo de si e verifica que muitos passam por grandes dificuldades e que a sua posição diante da tempestade da vida pode ele desenvolver essa calma e produz em seu coração a paz relativa, produzindo a ele uma felicidade relativa. E aí nós vamos por um outro quadro que diz o seguinte: no Livro dos Espíritos, na questão 920, ajuda a entender um pouco o que Fenelon disse no Evangelho segundo o Espiritismo. No Livro dos Espíritos, faz-se a pergunta, Kardec: pode o homem gozar, contemplar-se de completa felicidade na Terra? Não. Então os Espíritos, em perguntas diretas, nos reporta dizendo que não é possível ter plena felicidade aqui no mundo físico. E eles continuam dizendo para nós que, por isso, que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, do homem, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Então os Espíritos nos diz que a vida física, ela não é uma vida física para diversão, para férias ou passeio. A vida física tem como objetivo o trabalho de instrução, o trabalho de aprimoramento e de compreensão da vida espiritual. E cabe a nós, dentro desse processo de estudo e de aprendizado, aprender as lições de modo a suavizar os males que a vida física oferece a cada um de nós. E como veremos um pouco mais à frente, eles completam essa informação. Na 921, Kardec faz um comentário dizendo para nós assim: aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro, e aí vem a pergunta para nós: eu compreendo qual é o meu destino futuro? Eu tenho uma compreensão de como eu quero alcançar o futuro? Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros enquanto está dentro dessa hospedaria péssima, de uma viagem que o levará a tanto melhor posição quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Kardec nos chama a atenção de que, estando nós no plano físico, se tivermos nós nos preparado adequadamente para empreender esta viagem do mundo espiritual ao mundo físico e depois o retorno ao mundo espiritual, essa estadia momentânea, como diz Kardec,
péssima hospedaria em que a gente para momentaneamente para o aprendizado, a gente facilmente se consola com esses aborrecimentos passageiros. Mas para isso eu preciso estar bem compenetrado do destino futuro que eu prevejo. E eles nos traz uma outra informação agora buscando Jesus, porque Jesus virando para nós, ele vai nos fazer essa pergunta. Há um momento em que ele, no meio dos doutores da lei, um deles diz para ele: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? E aí, trazendo essa pergunta para nós, o que está escrito na doutrina dos Espíritos com relação a nós, com relação ao nosso futuro? O que a doutrina espírita nos oferece em termos de informação didática que nos permite compreender essa péssima hospedaria em que momentaneamente nos encontramos? E o que a doutrina dos Espíritos nos oferece com relação a esse compenetrado destino futuro, no qual eu, se tiver cuidado dos preparativos de forma bem adequada para empreender esta viagem? O que está escrito na lei? O que a doutrina espírita nos ensina? Um passar breve e rápido para a gente compreender, porque vai ficar documentado no vídeo, então depois pode ser pesquisado e analisado com um pouquinho mais de detalhamento essas informações que eu vou trazer agora. Há um momento em que Kardec pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? E eles, os espíritos, diz que pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Os espíritos diz que eu não preciso da matéria para existir. E em outros pontos eles mostram para nós que o material ele é necessário enquanto estamos no mundo físico, nos aprimorando, nos aperfeiçoando, nos instruindo. E vamos ver um pouco mais à frente que nada do que temos aqui transportamos para outro lugar. Eles dizem que o espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. E aqui nós temos essa chama. E eles nos diz que esta chama ou essa centelha tem uma cor que para vós vai do escuro, daqui o espírito escuro, ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais puro ou menos puro, trazendo para nós uma trilha em que o espírito escuro precisa seguir para alcançar a condição do espírito puro. É uma escada infinita de degraus, onde cada um de nós se encontra numa posição. Assim, os espíritos diz para nós que os corpos são meros disfarces com que os espíritos aparecem no mundo. Então, aqui estou eu, enquanto no mundo espiritual. Aqui está o planeta no qual decidir nascer para o meu aprimoramento. Me conecto ao fluido cósmico universal desse planeta, constituo o corpo espiritual ao qual vou trafegar por este planeta e nas reencarnações esse corpo espiritual será a forma utilizada para modelar o corpo conforme minha necessidade. E aí um gráfico para a gente compreender essa questão.
Nós vamos verificar aqui que nós temos o espírito escuro e o espírito cor de rubi. O espírito escuro é o espírito ainda em atraso e o cor de rubi o espírito puro. Nós temos a natureza espiritual, a natureza material. Nós vamos verificar que o espírito puro e o espírito bebê têm uma gradação, têm uma diferença muito grande entre um e outro. Nós vamos perceber que o espírito se desenvolve exatamente como o corpo físico. O bebê surge e ao longo dos anos ele vai se desenvolvendo, crescendo, ficando forte, adquirindo conhecimento, experiência, se tornando autossuficiente, até que o corpo físico um dia desaparece. O espírito, um dia criado por Deus, ele se torna eterno. E ele eternamente vai se desenvolvendo, se aprimorando e se tornando perfeito. Nós vamos verificar então que os espíritos bebês, eles só podem nascer nos mundos primitivos, em corpos primitivos. E os espíritos crianças também. Vamos observar que o espírito bebê, ao nascer no mundo físico, a sua vida é contemplativa e vive basicamente das necessidades físicas. Ele não tem nenhuma influência ainda do mundo espiritual, porque ele está tendo a sua primeira encarnação. Ao longo dos milênios, esse espírito alcança a condição de espírito puro. E nós vamos verificar que o espírito puro já não sofre mais a influência da matéria. Ele é todo ser espiritual. Vive no meio da matéria se houver necessidade, mas a matéria já não interfere nos seus atos, nas suas ações. Nós vamos verificar que o espírito criança, depois de milênios de reencarnações e de existência, ele já adquire um determinado grau de conhecimento espiritual. A sua natureza material começa a reduzir e a natureza espiritual começa a se expandir. Alcançamos a condição depois de espíritos jovens, de espíritos adultos, aqueles que, já tendo um bom conhecimento do mundo espiritual, quando encarnam, por não lembrarem da vida espiritual, não creem em Deus, acham que morreu, acabou. Temos espíritos adultos, aqueles que, quando nascem no corpo físico, já carregam um sentimento e creem em Deus. E tem os espíritos adultos que, ao nascerem no mundo físico, já carregam uma grande compreensão de Deus e já creem nos espíritos. Em que posição nós nos encontramos aqui? E vamos observar que a nossa sociedade, ela é composta de uma multidão de espírito, como diz o livro dos Espíritos. Os corpos são meros disfarces com que eles, os espíritos, aparecem no mundo. E aí, esses corpos, por trás dele, tem almas de grau variado, uns mais evoluídos, outros menos, e nós estamos nesse meio em que almas mais evoluídas nos auxiliam e almas menos evoluídas, temos nós a responsabilidade de auxiliá-los. E esse fato é importante porque os tormentos das nossas vidas está vinculado à ausência desse entendimento. Porque o conjunto familiar nosso, ele é constituído de almas em graus variados. E aí, conforme a natureza do espírito encarnado dentro do nosso conjunto familiar, ele poderá nos auxiliar ou nós teremos a tarefa de auxiliá-lo. Qual a nossa ação perante a esses aos quais convivemos com eles?
Como lidamos com os nossos familiares? Normalmente, dentro do lar, acontece de ocorrer conflitos. Esses conflitos que acontecem são produzidos por mim, por nós. Esses conflitos são produzidos por aqueles que vivem conosco. Se são produzidos por aqueles que vivem conosco, como eu me comporto diante do quadro? Eu me sinto ofendido com o meu parente, com o meu familiar? Sou capaz de perdoá-lo? Ou desejo lhe virar as costas porque, como ele me ofendeu, daqui para frente a responsabilidade da vida é dele e eu não mais quero ter contato? Como Fénelon nos observou, muitas vezes os nossos tormentos estão em função das nossas necessidades materiais, aonde ele nos observa que aquele que se acha bem compenetrado do seu destino não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea em péssima hospedaria. Esse é o comentário de Allan Kardec. E Fénelon nos diz que os tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja que não possui, que não procura parecer mais do que é. É sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, necessidades ilusórias. E não será uma felicidade a calma em meio da tempestade que a vida nos oferece? Qual a nossa disposição em compreender essas lições que os Espíritos nos trazem? Então verificamos que a nossa família é composta de almas com graus intelectuais e morais diferentes. E as famílias que estão do lado de nós, as vizinhas, as famílias daqueles com quem trabalhamos, dividimos o lazer, a escola, também são compostas de almas variadas. Temos olhado de forma instrutiva para esses quadros, buscando neles lições que nos auxiliam a entender a vida e a nossa mesmo. No Livro dos Espíritos, nós vamos verificar que na questão 3.2, Kardec pergunta aos Espíritos, e eles respondem para nós: Deus põe ao Espírito a encarnação, com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. E eles continuam dizendo que para uns essa encarnação ela é como uma expiação, e para outros a encarnação é como uma missão. Isso conforme a natureza do planejamento que fazemos para a nossa encarnação. E eles dizem que, mas, para alcançarmos essa perfeição que nos cabe, temos que sofrer todas as vicissitudes, todas as alterações que a vida nos oferece da existência corporal. Então a doutrina nos diz que uma hora nascemos rico, mas em outro momento nascemos pobre. Quando temos muita riqueza, como lidamos com essa riqueza? E quando estamos numa posição inferior materialmente, como nos comportamos? Porque, como diz que dentro da vida há vicissitudes,
Às vezes nós saímos de uma posição de menos recurso financeiro para uma de mais, dentro da própria existência, e outra hora saímos de uma posição melhor financeira para uma posição menos abastada. Quando isso acontece, o que pensamos? Tive azar? Deus esqueceu de mim? Ou foi um planejamento que eu fiz? E aí eles dizem também que uma hora nascemos num corpo masculino, porque verificamos que o espírito não tem sexo, e outra hora nascemos num corpo feminino. Devemos lembrar a questão 738A do Livro dos Espíritos, que diz que os corpos são meros disfarces com que o espírito chega neste mundo. E para complementar isso, na questão 200, os espíritos diz que os espíritos não têm sexo como o entendeis, pois que os sexos, para nós, ele depende da organização física. Para nós, esse é o sexo masculino, esse é o sexo feminino. Mas o espírito não tem essa estrutura física. Então eles dizem que há entre os espíritos amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. E aí, uma hora, essas almas podem nascer corpo feminino, e essas almas, outra hora, podem nascer em corpo masculino. E em outro momento, essas almas podem nascer em corpos distintos. Tudo isso depende da necessidade que elas têm de aprimoramento. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Quando errante, quando no mundo espiritual, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Isso pouco importa ao espírito. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então eles estão nos dizendo que no mundo espiritual, antes de reencarnarmos, fazemos um planejamento. Verificamos qual é a melhor posição para nós no mundo físico para ali nascermos. E assim desenvolvermos através da inteligência e do moral. E para completar essa informação, na questão 393, diz que quando o espírito volta à vida anterior, quando nós desencarnamos e estamos no mundo espiritual, diante dos olhos se estende toda a vida pretérita. Então, o espírito no mundo espiritual, ele olha como num filme o seu passado. E aí ele vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrimento, assim como de que modo as teria dado. E aí nós vamos verificar que, ao lembrarmos de André Luiz, do livro Nosso Lar, ele relata para nós as dificuldades que ele experimentou no mundo espiritual. Ele nos diz que olhou o seu passado, viu aonde errou, as consequências que aquilo lhe produziu, e para nosso benefício que estamos encarnados aqui na Terra, ele transcreveu a sua experiência num livro no qual nos permite, quando estudamos esse livro, compreender as consequências das nossas ações aqui perante a vida no mundo espiritual. E o espírito, então, estando no mundo espiritual, vendo as faltas que cometeu
e as causas que o faz sofrer e como ele teria evitado todo esse sofrimento, ele reconhece justa a situação em que se acha. Ele busca então uma existência capaz de reparar as faltas da existência passada. Escolhe provas iguais às de que não soube aproveitar ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento. E aí as dificuldades que nós enfrentamos na vida estão relacionadas à nossa forma de reencarnar. Fizemos escolhas no mundo espiritual para nascermos e escolhemos lutas as quais julgamos necessárias. Estando nós aqui e tendo essas informações agora ao nosso alcance da mente, como trabalharemos ela para produzir nela um efeito moral de modo que me permita, através da minha inteligência, da minha escolha, do meu livre-arbítrio, trilhar caminhos mais seguros e mais agradáveis, de modo a evitar os tormentos voluntários e de modo a progredir conforme o objetivo da reencarnação. Numa outra questão do Livro dos Espíritos, eles dizem que só ela, a reencarnação, pode dizer ao homem, e o homem ele está se referindo a nós, os espíritos, que quando encarnado, e à medida em que estudamos a doutrina, nós aprendemos que através da reencarnação, nós podemos saber de onde viemos, para onde nós vamos após esse processo reencarnatório, porque mais dia, menos dias, retornaremos ao mundo espiritual, porque estamos na Terra, e a doutrina nos ensina que à medida em que eu olho as minhas ações, as minhas atitudes, o modo como eu penso, eu consigo ter a compreensão do motivo por qual eu estou aqui na Terra. E a reencarnação, ela justifica todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta para nós. O que essa lição nos oferece em termos do nosso cotidiano? O que ela consegue nos esclarecer entre tendo esse conhecimento, essa informação, e observando o que ocorre no meu dia a dia daqui para frente? Se eu antes não sabia disso, mas a partir deste momento em que eu passo a ter essa informação, qual a minha disposição em ampliar entendimento, conhecimento, para utilizá-lo no meu dia a dia, modelando o meu passo, minhas ações, minhas palavras, meu pensamento. Emmanuel, no livro da Esperança, ele traz uma informação muito útil para nós, que é o seguinte: habitualmente atraímos a riqueza e supomos detê-la para sempre, adornando-nos com as facilidades que o ouro proporciona. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as posses exteriores. Se algo nos fica, será simplesmente a plantação das migalhas de amor que houvermos distribuído, acreditadas em nosso nome, pela alegria, ainda mesmo precária e momentânea, daqueles que nos fizeram a bondade de recebê-las. Quando ele diz que atraímos a riqueza,
devemos lembrar a questão 393, que diz que no mundo espiritual nós planejamos a nossa volta ao mundo físico trazendo provas análogas, iguais àquelas que não soubemos aproveitar na existência passada, ou passamos a experimentar lutas que nós consideramos apropriadas ao nosso adiantamento. E aí verificamos que Emmanuel nos diz que quando atraímos a riqueza, se nós supormos detê-la para sempre, podemos ter graves problemas, não só na vida física, mas no mundo espiritual também. Qual o nosso comportamento diante das possibilidades que a vida material nos oferece? E ele nos observa que quando a morte chega, nada disso vai conosco, fica tudo. O que levamos são as migalhas de amor que plantamos e distribuímos em favor daqueles que estavam ao nosso lado e que receberam esse comportamento de auxílio. Nasceu do nosso coração, pelo nosso entendimento. Ele continua nos dizendo que, via de regra, amontoamos títulos de poder e admitimos-nos donos deles, enfeitando-nos com as vantagens que a influência prodigaliza. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as primazias da convenção. E se algo fica, será simplesmente saldo dos pequeninos favores que houvermos articulados, mantidos em nosso nome, pelo alívio ainda mesmo que insignificante e despercebido daqueles que nos fizeram a gentileza de aceitar-nos os impulsos fraternos. Carregamos a capacidade de decisão, temos o poder de influenciar a vida alheia. O que fazemos dessa capacidade? Somos corretos, gentis? Oferecemos ao outro aquilo que podemos, de forma justa, correta? Qual a nossa disposição para isso? Então, Emmanuel continua com mais um trecho dizendo que geralmente repetimos frases santificantes, crendo-as definitivamente incorporadas ao nosso patrimônio espiritual, ornando-nos com o prestígio que a frase brilhante atribui. E aí a gente vê, por exemplo, aquele comportamento de atendimento fraterno que podemos fazer em direção àqueles que muitas vezes choram junto de nós. São os familiares, são os vizinhos, são os amigos de trabalho, de escola. Dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as ilusões. E se algo nos fica, será simplesmente a estreita coleção dos benefícios que houvermos feito, assinalados em nosso nome, pelo conforto ainda mesmo ligeiro e desconhecido daqueles que nos deram oportunidade a singelos ensaios de elevação. Porque verificamos que aqui se fala de conhecimento, de sabedoria e de entendimento. Se não temos a riqueza, se não temos a posse material ou o poder de influenciar na vida do outro, podemos ter a capacidade de santificarmos, através da boa palavra, aqueles que vivem à nossa volta,
oferecendo a eles clareza de explicação, entendimento da vida, auxílio, às vezes, diante da angústia e do sofrimento alheio. Estamos dispostos a nos doarmos e ocupar o nosso tempo, estudar, meditar e utilizar desse conhecimento, exercitando junto àquele que precisa o conhecimento que adquirimos, ocupando esse tempo nosso com a vida espiritual através do desenvolvimento e muitas vezes abrindo mão daquilo que geraria tormento em nós, que é ou às vezes ficarmos à toa, sem ter muito o que fazer, sem nenhuma ocupação útil, ou nos entregarmos de corpo e alma às satisfações da vida física, através do aproveitamento das férias, das diversões, e nunca lembrando daqueles que estão à nossa volta e que, não podendo fazer o que nós temos a possibilidade, chora o amparo de uma palavra amiga que possa esclarecê-los e consolá-lo em momentos de dor e de tristeza. Então, Emmanuel termina esse trecho nos dizendo o seguinte, que a caridade não é tão somente a divide, é também o sistema contábil do universo, que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Dia das alfândegas da morte, toda a bagagem daquilo de que não necessites ser-te-á confiscado. Ao deixarmos o corpo que é acessório do corpo físico, os títulos, a riqueza, a posição social. Entretanto, as leis divinas determinarão recolhas com avultados juros de alegria destes que és, do que fazes, do que sabes, tens. Socorro dos outros, transfigurando-te as concessões e valores eternos da alma, que te assegurarão amplos recursos aquisitivos no plano espiritual. Aqui temos a moeda espiritual do mundo espiritual. Mas vamos observar que nessas colocações que o Emmanuel nos traz, ela nos tira os tormentos voluntários, porque quando nos ocupamos com o próximo, através dos recursos materiais que possamos ter, somado à capacidade de influenciação e principalmente com a palavra, podemos influenciar aqueles que estão à nossa volta. Geralmente repetimos frases santificantes, crendo-as definitivamente incorporadas ao nosso patrimônio espiritual, ornando-nos com o prestígio que a frase brilhante atribui. Então, Emmanuel nos chama a atenção para esse quadro: a riqueza, o poder de influenciar e a palavra. Com todo esse material que nós temos, podemos eliminar os tormentos voluntários da nossa vida, pois deixamos de nos preocupar, deixamos de nos apegar às coisas materiais e utilizamos das possibilidades que temos em favor alheio. E ele diz que as provas têm por fim, isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, no item 26, os Espíritos dizem para nós que as provas têm por fim exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Então, as lutas que nós experimentamos, nós, os Espíritos,
tem como função exercitar a nossa paciência e a nossa resignação. E se nós compreendemos isso, o tormento voluntário, ele começa a deixar de existir, pois deixamos de perder a paciência com o outro e passamos a ser resignados diante da dificuldade que a vida nos oferece. Nós vamos encerrando o nosso estudo mostrando que o espírito nasce uma hora rico, uma hora pobre, uma hora no sexo feminino, outra hora no sexo masculino, e nasce no meio de espíritos em graus diferentes. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências dos males que não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem-sucedido. Nunca, porém, negligenciar seria mais preguiça do que virtude. Não digas assim, Emmanuel nos falando, que a propriedade não existe, ou que não vale dispor disso ou daquilo. Em verdade, devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos e damos. Então, meus irmãos, nós chegamos ao fim do nosso estudo com essas observações, mostrando para nós que é de nossa responsabilidade analisar o nosso conjunto diário de ações e verificar o que podemos fazer. E numa última mensagem, os Espíritos diz para nós, através do Evangelho segundo o Espiritismo, assim, acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova, quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livre de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. E aí finalizamos com essa mensagem. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Que possamos aproveitar essas lições para a nossa instrução e possamos aproveitá-las para exercitar no nosso dia. Vamos agora para o nosso momento de prece, de agradecimento, com também aquele instante de irradiação e do passe. Solicitamos a todos que aguardem um instante para que, mesmo depois da prece, possamos permanecer por uns 2 minutinhos ainda ligado e dessa forma possamos elevar o nosso pensamento, aguardando dos bons espíritos o alívio que nos é necessário. E para isso eu vou subir um pouquinho a música para harmonizar o tom da nossa prece. Que Deus possa nos abençoar sempre. Vamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo a Ele a oportunidade de termos suportado por alguns instantes essas informações que poderá ser-nos úteis se meditarmos sobre ela. Que possamos esforçar-nos por trazê-la para dentro de nós e, meditando sobre o assunto, verificar aonde ela se enquadra no nosso dia. Como somos almas com graus evolutivos diferentes, uma palavra acertada para um não tem tanta importância para o outro. Mas, meditando sobre o assunto e buscando
a essência da mensagem, possamos enquadrá-la, alinhá-la em nosso convívio diário, utilizando essas lições em nosso favor, para que possamos ajudar aqueles também que estão à nossa volta, através do exemplo de modificação que passa a ser produzido por nós em cada ato, em cada pensamento e em cada palavra. Que os bons espíritos possam nos auxiliar nesta oportunidade, através do passe, da água fluidificada e do bom pensamento. Que possamos, ao encerrar o estudo, se possível, manter em pensamento as informações, analisando o quadro, tentando buscar junto ao nosso anjo da guarda inspiração para complementar aqueles dados que muitas vezes não ficou tão bem esclarecido. E o estudo, como ele está gravado, que possamos fazer uso dele para buscar a fonte das informações que foram apresentadas e ir até elas e verificar o que mais tem à volta daquele trecho que foi apresentado. Que Deus, amparando todos nós, possamos nós, de coração e mente aberta, receber todo este amparo que nos é oferecido. Eu agradeço a todos a companhia, que Deus, abençoando a todos nós, possamos ter um resto de sábado tranquilo, um domingo de paz, e que a semana permaneça em paz, sem os tormentos voluntários, pois passamos a buscar meios diferentes de agirmos diante daqueles quadros do cotidiano. Abraço a todos, até uma outra oportunidade.